Bom dia, alunos. A aula de hoje será uma aula de revisão com base na resolução de questões da atividade 4, sobre Introdução à Eletroquímica. Questão 1. Um cidadão que se mudou para Recife, após algum tempo, percebeu que partes do seu carro estavam enferrujando muito rapidamente. Perguntou para seu filho, estudante do ensino médio, a explicação para o fenômeno. O filho pesquisou na internet e descobriu que, por causa da maresia, gotículas de água do mar atingem os objetos de aço, que corresponde a uma liga de ferro e carbono, e intensificam sua corrosão. Com base nessa informação, o estudante explicou corretamente ao pai o efeito do cloreto de sódio na corrosão. A explicação correta de a maresia acelerar a corrosão do aço é por quê? Então, alternativa A. Reduz o ferro? Incorreta, tá, gente? Por quê? Porque quando ocorre a corrosão, a ferrugem, o que nós temos é a oxidação, tá? E não a redução. Aí ele diz, oxida o carbono? Não. Aqui você não tem a questão da oxidação do carbono, tá? Lembrando, o que é oxidar? Oxidar simplesmente é perder elétrons. Os metais eles têm tendência a oxidar em contato com o oxigênio, né? Antes era entendido que a oxidação simplesmente era entrar em contato com o oxigênio, e aí você tinha uma combinação e ocorria o quê? Uma oxidação. O metal perdia elétrons, tá? E ocorre o desgaste do metal, né? Ele vai sofrendo a corrosão. Só que nós sabemos que vários fatores influenciam isso. Você tem também a questão da umidade do ar, né? Você tem ali a presença de água, o oxigênio, que vão contribuir nesse processo de oxidação do ferro, né? De determinado metal, não só do ferro. E esse metal ele vai ter a tendência de oxidar, de perder elétrons, tendo um desgaste da sua estrutura. Okay? Letra C. Dissolve a pintura do carro. Né? Então, ele quer saber o motivo, né, disso acontecer. Né? Então, também não seria letra C. Vamos para a letra E. Diminui a dissolução do oxigênio na água? Não. Tá? Esse efeito da corrosão não vai causar isso. Tá? A dissolução do oxigênio na água. Certo? Agora, o que nós temos aí é a alternativa da letra D. Aí é a alternativa correta, né? Torna a água mais condutora. Tá? Então vamos entender isso. Então nós temos ali a questão quando a questão informa aqui, nós sabemos que a alternativa correta é a letra D. Quando ele informa aqui que o problema é que partes do seu carro estavam enferrujando muito rapidamente, né? Então, sabemos que o aço, que é o ferro mais o carbono, né? Então, o componente que é o ferro, ele estava sofrendo oxidação. E por que a maresia contribui? Então, a maresia, você tem a umidade do ar, a água, e nós sabemos que um sal, na presença da água, ele vai formar uma solução eletrolítica. O que é uma solução eletrolítica? É aquela solução que forma íons, cargas positivas, que são os cátions, e cargas negativas, que são os ânions. Então, o cloreto de sódio, em contato ali com a umidade do ar, nós temos ali a formação da maresia. E isso vai o quê? Contribuir para que ocorra a oxidação do ferro. Né? Então, vai tornar o meio ali uma solução eletrolítica. Isso vai possibilitar, vai facilitar o quê? A transferência de elétrons, né? Uma oxidação, uma redução, nada mais é do que a transferência de elétrons, tá? E uma solução eletrolítica, no caso a água mais um sal, ela vai aumentar ainda mais essa transferência de elétrons, tá? Então a oxidação é a perda de elétrons, geralmente isso com os metais, e a redução é o ganho de elétrons, tá ok? Então, alternativa correta, letra D. Segunda questão.
Em uma pilha galvânica, ocorrem vários processos oxidativos. Sobre as pilhas eletroquímicas, podemos afirmar corretamente que... Então, gente, para nós respondermos essa questão, eu separei aqui uma imagem da pilha de Daniel. E a gente vai estudar alguns componentes, como ocorre esse processo, tá? Da condução da corrente elétrica, a oxidação, a redução, para a gente responder a segunda e a terceira questão. Então, ó, vamos aqui identificar alguns componentes. Então, ó, a pilha de Daniel ela é formada pelo ânodo, tá? E por um cátodo, certo? O ânodo, tá? Lembre de A vogal. O ânodo sofre oxidação. O vogal também, tá? Então, para você não esquecer, ânodo começa com A vogal, sofre oxidação. E o cátodo? Cátodo, consoante, C, sofre redução. Redução, R, consoante também, tá? Então, cátodo, redução. Ânodo, oxidação. Note aí, ó, o sentido do fluxo de elétrons, né? Os elétrons, eles vão saindo, ó. Terá aqui a cor. Os elétrons, eles vão saindo, ó, do ânodo em direção ao cátodo, certo? Então, por quê? Porque o ânodo é a espécie que perde elétrons. Quando ele perde elétrons, ele vai sofrer, ó, um desgaste. Note que aqui nós temos um eletrodo de zinco, que é uma barra metálica de zinco, e do outro lado a gente tem uma barra metálica de cobre, né? Então, note que a barra metálica de zinco, ela está sofrendo o quê? Ela está sofrendo uma corrosão, um desgaste. Tá? É por isso que nós dizemos que o metal, nós temos o metal que vai sofrer oxidação, tá? Ele vai sofrer um desgaste, tá? Isso é o ânodo. Enquanto isso ocorre devido à perda de elétrons. Já a outra barra metálica, que é a barra de cobre, está sofrendo o quê? Redução, está recebendo elétrons. Quando ela recebe elétrons, o que vai acontecer com a barra de cobre? A barra de cobre, observe, ó, que ela está aumentando o seu volume, certo? Por quê? Porque as espécies, os íons de cobre que estavam na forma de cátions, eles sofrem redução, eles ganham o elétron, tá? Então, ao sofrer redução, ao ganhar elétron, eles retornam ao estado sólido e se acumulam na barra de cobre, aumentando seu volume, tá? Já a barra de zinco é o contrário. Ao perder elétron, esse zinco metálico vai oxidar e vai formar o quê? Vai formar os cátions. O que era metal se transforma em cátion. Por isso a redução. Já no cobre, na barra de cobre, o que era cátion se reduz e volta a ser o cobre. Daí o aumento do volume, né? O que era cátion passa a se tornar novamente o metal cobre, tá? E aí ocorre esse aumento do volume, certo? O ânodo, ele tem um sinal negativo, tá? Observem aqui, ó. O ânodo tem um sinal negativo, certo? Lembre, ó, ânodo, ânion, né? Sinal negativo. E o cátodo, lembre lá de cátion, né? O cátodo já tem um sinal positivo, certo? Então, ânion, ânodo. Cátodo, cátion, certo? Então, são algumas regrinhas que a gente tem que entender, certo? Então, os elétrons fluem do ânodo para o cátodo. O eletrodo de zinco, que é essa barra metálica, vai ter um eletrodo que vai sofrer corrosão, esse é o ânodo, ele vai diminuir seu volume, enquanto o outro, que é o cátodo, ele vai sofrer redução, aumentando seu volume. Observe também que o meio aqui, ó, do ânodo, ele vai se tornando cada vez mais um meio mais concentrado.
Porque a quantidade de cátion, zinco 2+, vai só aumentando. Então, aqui vai ficar uma solução com a maior concentração. Enquanto que, no lado aqui da solução, que tem a barra de cobre, a solução ela vai ficando cada vez menos concentrada. Porque a quantidade de cobre 2+, ela vai cada vez mais diminuindo. É por isso que existe a ponte salina, né? A ponte salina é onde vai ter o quê? O transporte de íons, né? Quando aqui, ó, observe que aqui do lado do ânodo, a quantidade de cargas positivas, né, vai cada vez mais aumentar. Cada vez mais você tem a formação de mais cátions. Enquanto aqui, ó, cada vez mais vai ficar negativo, né? Por quê? Porque os cátions estão sofrendo redução. Então aqui cada vez vai ficar mais negativo. Tá? Enquanto aqui fica negativo do lado do cátodo, no lado do ânodo vai ficando cada vez mais positivo. Então, para ter esse equilíbrio de cargas, você vai ter um fluxo de cargas positivas, cátions vão pela ponte salina para o cátodo, certo? Enquanto que as cargas negativas, os ânions, eles vão por meio da ponte salina para o ânodo, tá? De forma a ter um equilíbrio, tá? De cargas positivas e cargas negativas entre cátions e ânions. Então, na ponte salina, a gente tem a corrente iônica. Você tem uma corrente, o transporte de íons positivos e negativos. Já no fio condutor, tá? Que é esse fio aqui, ó, geralmente é um fio de cobre, certo? Você tem o quê? O transporte de elétrons, tá? Note aqui, ó os elétrons, tá? Então, no fio condutor, nós temos a corrente elétrica, que é o transporte de elétrons. E na ponte salina, a gente tem a corrente iônica, que é o transporte de íons. Ok, gente? Então, com base nisso, a gente vai responder aqui algumas questões. Então, vamos voltar aqui para a segunda questão. No ânodo da pilha, ocorre um processo de redução, né? No ânodo da pilha, nós vimos que ocorre um processo de quê? Um processo de oxidação, não redução. O cátodo é o polo positivo de uma pilha, né? Lembre lá, né? Cátodo, né? Cátodo, cátion, né? Exatamente. Cátodo, cátion. Isso é o polo positivo, ok? Então eu sei que a letra B é a correta. Letra C. Vamos responder aqui a letra C. Quando uma pilha está sendo utilizada, os elétrons fluem do cátodo para o ânodo, né? Vamos rever lá a imagem. É do cátodo para o ânodo mesmo? Sim ou não? Ó, ela flui é da onde? Ela flui é do ânodo para o cátodo, ok? Errado também. Letra E. Ocorre o desprendimento de gases no ânodo? Não. A formação de gases, né, a gente vai ver isso em outros exemplos, ela ocorre no cátodo e não no ânodo, né? Você tem lá uma espécie que reduz, e muitas dessas espécies, ao reduzirem, elas vão formar gases. Isso ocorre no cátodo e não no ânodo, certo? Então a resposta correta aí é a letra B. Terceira questão. Observe a equação abaixo que representa uma célula eletroquímica, onde a gente tem um níquel reagindo mais um cátion de prata, formando um cátion de níquel mais a prata metálica. Pode-se afirmar que os elétrons fluem pelo circuito externo da prata para o níquel. Então, como é que a gente interpreta, né, gente? Como é que eu sei a espécie que está oxidando? É aquela cujo NOx, que é o número de oxidação, que é esse número que está aí como expoente, se ele aumentar, significa que a espécie está sofrendo redução. Se ele
oxidação. Se ele diminuir, significa que a espécie está sofrendo redução, tá? Então, eu marquei aqui. Vamos ver aqui uma por uma, tá, gente? Acabei marcando aqui. Vamos ver primeiro aqui uma por uma aqui. Então, ó, observe que o níquel, ó, ele está com NOx 0 e nos produtos o seu NOx agora é 2+. Então ele sofreu oxidação, o seu NOx aumentou. Ele perdeu 2 elétrons. Já a prata, o que acontece com a prata? A prata, ela tem um NOx +1, como você pode ver, só um sinal positivo significa +1. Tá? +1. E agora foi para 0, diminuiu. Como diminuiu, a prata sofreu redução. Então, quando esse número, esse expoente, esse NOx aumenta, tem oxidação. Quando reduz, nós temos a redução, certo? Então, ó, os eletrodos fluem pelo circuito externo da prata para o níquel? Não. A prata sofre redução e o níquel que oxida. Então, é da espécie que oxida, que é o ânodo, níquel, para a prata, certo? Então, aí essa alternativa ela está incorreta. O cátodo é o eletrodo de níquel? Não. O cátodo aí é o eletrodo de prata. Tá? O cátodo é a espécie que sofre redução. Lembre logo, cátodo, consoante R. Redução, consoante R. Tá? Então, a regrinha aí para não esquecer. Letra C. O eletrodo da prata sofre desgaste? Não. O eletrodo da prata ele sofre redução. Tá? Ele vai ter um aumento do seu volume. Quem sofre desgaste é quem sofre oxidação. A prata sofre redução? Verdadeiro, tá? A prata aí sofre redução. Como nós vimos, o NOx diminuiu, então sofre redução, ok? E por último aqui, a solução de níquel irá se diluir, tá? Não, não irá se diluir. A concentração de níquel irá aumentar, né? O níquel ele deixará de ser metal e irá formar cátions, cada vez mais cátions em solução. E isso vai aumentar a concentração e não diluir a solução. Então, a alternativa correta aí é a letra D. Ok, alunos? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Que tenha melhorado a compreensão. E bons estudos e uma ótima semana.